E eu, pessoalmente, acho que o Lula, já disse isso aqui alguns dias atrás, o Lula está vivendo um dilema, porque ele já percebeu que essa eleição municipal vai manter-se polarizada. Então, para ele não perder competitividade, ele tem que fazer essa polarização. Ao mesmo tempo, politicamente, olhando o macro da política, o mais conveniente seria ele começar a se distanciar dessa polarização, sobretudo porque as coisas estão ficando muito ruins para o Bolsonaro e para o PL, de uma maneira geral, no contexto dessas investigações em torno do enredo do golpe, aquela coisa toda. Eu ouvi uma análise hoje que eu não sei se faz sentido, mas me alertou, que é o seguinte: as igrejas evangélicas estão chegando muito nas classes inferiores, né? Nos mais pobres. Tem sido uma rede de proteção forte para os mais pobres. A gente vê na televisão, inclusive, dias de enchentes, dias de grandes desastres, não sei o quê. Quem que está lá mais perto do povo ajudando? Muitas vezes as igrejas. Tá? Então, essas igrejas, os pastores, a gente sabe que eles são os líderes e os pastores das igrejas evangélicas que são mais alinhados com Bolsonaro e, portanto, críticos do governo do PT, eles estão meio que alimentando os mais pobres, né? Então, essa queda entre os eleitores que ganham, famílias que ganham até um salário mínimo, isso me chama muita atenção. Será que isso é uma queda consistente? Será que isso pode ser uma virada de chave aí? Quer dizer, a direita está conseguindo conquistar esse eleitor que tradicionalmente é mais do PT, mais de esquerda? É uma dúvida que eu coloco, até o Leonardo Bosco podem ajudar a gente nesse debate aí. Também os evangélicos ocuparam esse espaço de uma maneira quase absoluta em relação à Igreja Católica, por exemplo. Né? No passado tinha uma atuação, pelo menos a visibilidade dela nesse papel, nessa missão, era muito maior do que é hoje. E você vê que se você hoje perguntar a alguém na rua sabe de alguma ação da Igreja Católica aí, as pessoas vão falar do padre Júlio Lancelotti e ponto. Eles não têm mais aquela coisa que era feita na época da parceria dentro da ditadura. É evidente que a Igreja Católica também hoje, quer dizer, os eleitores católicos não estão todos mais 100% em torno do Lula, né? Mas eles formam ali, muita gente ali tem um pensamento de esquerda, progressista, etc., que tenta conciliar com a doutrina e tal. Mas na medida em que os evangélicos, sem nenhuma sombra de dúvida, avançaram nesse campo, a Igreja Católica desapareceu. Né? Então, isso pode explicar muita coisa. Sim. Até porque a ação dos evangélicos nesse campo social ela é muito concreta, não é no sentido de dar, é no sentido de pegar o cara, trazer para junto e fazer o cara crescer e tal. Então, isso tem uma importância muito grande. Os eleitores, de uma maneira geral, a gente fala assim, tem as mulheres, os mais pobres, os menos pobres, brancos, pretos, enfim. Mas esses caras, eles estão em várias classes ao mesmo tempo, né? Em várias categorias. Então, por exemplo, você tem o pobre que é evangélico, né? E aí ele sofre pressões cruzadas, e aí a gente vê qual a coisa que vai ser mais importante, né? Então, essa questão de Israel, muito provavelmente teve um peso. Sim. Teve um peso. E acho que esse cruzamento entre religião evangélica e mais pobre, ele talvez seja a melhor hipótese que a gente tem para explicar essa variação. E na Quest tem pesquisa específica sobre essa questão e perto de 70% disseram que o presidente exagerou. Esse é um ponto. Agora, vamos pegar a coisa de uma maneira estrutural. A gente tem que ter como ponto de partida para avaliar as pesquisas que o eleitorado brasileiro hoje está dividido. O governo Lula, ele tem que olhar para o isentão. Porque aquele eleitor de esquerda calcificado, né? Esse já está ganho. Né? Ele está ali. Aí eu entro na questão, por exemplo, do discurso. Vamos lá, né? Do discurso. Israel, enfim... tem a não condenação do Putin no caso da morte do ativista Navalny. Do Navalny, e aquela declaração horrorosa
sobre a presunção de inocência do Maduro no processo eleitoral, sugerindo que a candidata de oposição que está impedida parasse de chorar e indicasse uma outra pessoa. Como que o isentão recebe isso aqui? E aí eu vou colocar uma questão. Esse isentão, talvez ele tenha abandonado o Bolsonaro porque ele tinha medo do golpe. Né? Tinha medo. Ficou com medo dele atentar contra o STF, tinha medo do golpe. E talvez esse isentão comece também a questionar se o Lula não está afastando o Brasil demais do Ocidente, com a política de alianças e com declarações que são complicadas. Em política internacional, se em política o discurso é uma coisa muito importante, em política internacional muito mais. Isso é uma das razões que pode, e certamente foi, que produziu essa queda dele entre os evangélicos. Você veja bem, se você está num grupo evangélico que majoritariamente é pró-direita, não é? E pró-Israel, né? Agora eu queria falar do pró-direita, não é? E portanto pró-Israel, mas assim, e você tem neste grupo uma faixa minoritária que está com o candidato da esquerda, ou com o político da esquerda, tem uma faixa de evangélicos ali que está com o Lula, minoritária, mas tem. Quando você ataca Israel dessa forma, o presidente da República, então esse cidadão aqui, evangélico, ele fica sem argumento na comunidade dele para continuar defendendo. Ele tem que sair fora disso. E assim por diante.